Olá, sou Wallace Silva Moreira e hoje, dentro da disciplina de Fitotecnia 1, venho apresentar sobre o manejo de plantas daninhas na cultura do girassol. Bem, a interferência causada por plantas daninhas sobre as culturas de interesse econômico, por muitas vezes, acaba por acometer o desenvolvimento dessas culturas, o que resulta no declínio de produtividade. No caso do girassol, esse padrão ele não é diferente e muitas vezes a presença de plantas daninhas, principalmente nas etapas iniciais do ciclo da cultura, acabam por resultar em alterações morfológicas dessas plantas de girassol, como o aparecimento de plantas cloróticas de menor porte, com menor área foliar, com diminuição do caule e da inflorescência, enfim, alterações que acabam por refletir no comprometimento da produtividade da cultura, o que pode alcançar perdas no rendimento de grão na ordem de 23 a 75%. Nesse sentido, o controle das comunidades infestantes dentro das lavouras de girassol é uma etapa fundamental para a garantia da produtividade e, para o caso do girassol em específico, esse controle deve ocorrer até os 30 primeiros dias, principalmente até os 30 primeiros dias após a emergência da cultura, justamente por ser um período onde as plantas de girassol apresentam um crescimento mais lento, o que as deixa mais suscetível à matocompetição estabelecida para essas plantas invasoras. Mas geralmente após esse período de 30 dias, em média, a planta de girassol ela já começa a expressar um crescimento bem mais rápido da parte aérea, né, o que lhe proporciona um rápido fechamento das entrelinhas, o que lhe confere a capacidade de competir de forma mais eficiente com as plantas invasoras. Entretanto, nesses 30 primeiros dias é importante se fazer um bom manejo das plantas daninhas. Nesse sentido, o primeiro passo para se formular um bom plano de controle para as plantas daninhas dentro da lavoura de girassol é justamente conhecer e saber identificar as plantas daninhas que acometem a cultura. Nesse sentido, nesse vídeo hoje veremos, em ordem decrescente de importância, as principais plantas daninhas que acabam por afetar o desenvolvimento da cultura de girassol na região do Cerrado. Bem, a primeira espécie é a mentrasto, também conhecido popularmente como picão roxo, catingo de bode, erva de São João. Essa é uma planta herbácea de ciclo anual, apresenta uma arquitetura ereta, alcançando na média de 30 a 80 centímetros de altura. Ela apresenta esse caule arroxeado, é considerada uma planta aromática e ela se reproduz via sementes, podendo uma única planta produzir 40 mil sementes, do qual metade dessas conseguem, logo após atingir a maturidade, germinar. Ou seja, acaba por ser uma planta invasora com alto potencial de infestação. E aí, no que se refere ao seu controle, não só tratando do mentrasto, mas também das plantas daninhas em geral, dentro da cultura do girassol, acaba por ser um processo muito complexo devido à disponibilidade de um hall de produtos muito limitada, muitos poucos produtos registrados e seletivos à cultura do girassol, principalmente para o controle de plantas daninhas de folha larga, o que por muitas vezes ainda acaba sendo adotado o manejo mecânico, principalmente a capina, seja de forma manual ou por uso de cultivadores, que fazem a capina na entrelinha como o principal método para o controle de plantas daninhas dentro da cultura do girassol. Para o caso específico do mentrasto, não existe ainda um herbicida registrado que seja seletivo à cultura para o controle da espécie daninha, e dessa forma algumas das alternativas que são adotadas para realizar o seu manejo são a capina na entrelinha, seja ela manual ou por uso de cultivadores, ou a realização de dessecação em pré-plantio. Outra espécie daninha é a erva de Santa Luzia. Essa é uma espécie herbácea também de ciclo anual, que pode ser semi ou completamente prostada. É uma planta lactescente, ou seja, ela secreta substância leitosa, possui ramos no comprimento de 20 a 30 centímetros, possui um caule avermelhado, arroxeado, como esse da imagem, com a presença de pelos amarelos e se reproduz exclusivamente por meio de sementes. Para o seu controle, pode ser adotado como alguma das alternativas a realização da capina na entrelinha ou também pela a realização da dessecação em pré-plantio. Outra espécie invasora de importância dentro da cultura do girassol é o capim carrapicho, também podendo ser referido como capim amoroso ou timbetê.
Essa é uma planta herbácea também de ciclo anual, ereta, que pode alcançar de 20 a 60 centímetros de altura. Ela vai apresentar na sua base essa coloração arroxeada, com essas folhas rijas, e a formação dessas espigas espinhosas, como demonstrado na imagem. E sua reprodução ocorre também via sementes. Para o seu controle, além da capina na entrelinha, pode ser adotado também a aplicação de herbicidas, sendo eles o trifluoralin e o alaclor aplicados em pré-emergência. Ademais, temos também como espécie invasora o picão preto, ou picão, pico-pico, fura-capa ou piolho de padre. Essa é uma planta herbácea anual que pode alcançar de 40 a 120 centímetros de altura, de arquitetura ereta, pouco ramificada, como da imagem. É considerada também uma planta aromática e acaba por se reproduzir também via sementes. E para o seu controle pode ser adotado, além da capina, o uso do alaclor em pré-emergência. Temos também o amendoim bravo, ou leiteira, flor de poetos ou café do diabo. Essa é uma planta também anual, ereta, que pode alcançar até 80 centímetros de altura. Ela é pouco ramificada e acaba sendo caracterizada pela secreção de substância leitosa e pela forma variável das folhas, que podem ter a sua margem inteira ou recortada. E é uma planta também que se reproduz via sementes. E no que se refere ao seu controle, ela pode ser realizada através da adoção do método mecânico, né, pela prática da capina na entrelinha, ou pela aplicação do herbicida imazamoxi em pós-emergência. Além dessas, temos também a trapoeraba, ou rabo de cachorro, andaca ou maria mole. Essa é uma planta, por sua vez, de ciclo perene, né, terra e suculenta. Ela vai apresentar uma arquitetura semiprostada, podendo alcançar até 60 centímetros de altura. É uma planta ramificada e que apresenta como característica o enraizamento de seus nós quando esses entram em contato com o solo. E suas folhas elas são marcadas pelas nervuras, como pode ser visualizado na imagem. E são plantas que podem se reproduzir via sementes ou por propagação vegetativa através das suas hastes e são consideradas uma espécie invasora altamente agressivas e competitivas. Para o seu controle, além do controle mecânico, na entrelinha pode ser adotada a aplicação de diquat, por exemplo, para realizar a dessecação em pré-plantio, ou o imazapir em pós-emergência, ou o alaclor em pré-emergência. Como resultado da rotação de culturas da cultura do girassol com a cultura da soja, a gente tem também a presença da soja voluntária como uma espécie invasora dentro das lavouras de girassol. As plantas de soja elas são plantas herbáceas também de ciclo anual, eretas, que podem apresentar altura variável de acordo com a cultivar, que são plantas ramificadas, autógamas e que também se reproduzem via sementes. E quando se trata sobre o seu controle, ainda não há no mercado um herbicida registrado à cultura do girassol e que seja destinado ao controle dessa soja voluntária. Dessa forma, as principais estratégias adotadas para o seu controle é realizar a capina na entrelinha e a dessecação no pré-plantio, através da aplicação, por exemplo, do diquat. Outra daninha é o capim-colchão, ou só colchão, capim-milhã, capim de roça ou só milhã. Essa é uma planta herbácea também de ciclo anual que vai possuir uma arquitetura ereta, alcançando aí de 30 a 80 centímetros de altura na média. Ela vai ser constituída por esses colmos finos, como o da imagem, que vão possuir capacidade de enraizamento dos nós. Vai ser uma planta que vai se desenvolver na forma de touceiras e apesar desse enraizamento dos nós, essa propagação vegetativa, ela vai acabar sendo realizando sua reprodução principalmente via sementes. E no que se refere ao seu controle, além do método mecânico, por via da capina na entrelinha, pode ser realizada também a partir da aplicação do herbicida alaclor e trifuralina em pré-emergência. Outra espécie invasora, ou melhor, grupo de espécies invasoras, são algumas espécies de pomóia, que são conhecidas popularmente como corda de viola, carriola ou campainha. Essas espécies são herbáceas que podem ter ciclo anual ou perene, são trepadeiras volúveis, ou seja, não possuem dispositivo de fixação, que se reproduzem principalmente via sementes. E algumas das espécies que compõem esse grupo de invasoras
são essas cinco: a Hipomoea nil, a Hipomoea edereifolia, a Quamoclite, Tribola e Purpúrea. E no que se refere ao seu controle, além do método mecânico, pode ser também realizado a partir da dessecação em pré-plantio, como o uso do DICOAT, por exemplo, e a aplicação do imazamoxi em pós-emergência. E por fim, temos o cordão de frade, ou também cordão de São Francisco, ou corindiba. Essa é uma espécie daninha que pode ser herbácea ou subarbustiva, também de ciclo anual, extremamente aromática, que vai apresentar uma arquitetura ereta, pouco ramificada, alcançando de 80 a 160 centímetros de altura, que se reproduz também principalmente via sementes. E no que se refere ao seu controle, além do mecânico, pode ser realizado também pela aplicação de alguns herbicidas em dessecação no pré-plantio, como por exemplo o glifosato e o diquat. Bem, além dessas plantas daninhas, a cultura do girassol ela acaba sofrendo também com a presença de outras espécies invasoras, e o manejo integrado de diferentes métodos de controle acaba sendo a melhor estratégia para o manejo dessas plantas. Dessa forma, dentro de uma lavoura de girassol, além de se fazer o uso sempre que possível e disponível do mercado de herbicidas e a adoção de um controle mecânico nas entrelinhas, é importante também se fazer a adoção de práticas que busquem fazer o controle preventivo, ou seja, no sentido de buscar evitar a entrada de novas espécies na área e a perpetuação daquelas já existentes, seja pela adoção de sementes certificadas, a limpeza de maquinários e implementos, o controle dessas plantas daninhas no período entre safra e também seu controle na margem de estradas, canais de irrigação, cercas, por exemplo. Além também de dever se fazer a adoção de práticas que busquem o controle cultural, ou seja, práticas que busquem criar condições favoráveis ao desenvolvimento da cultura em detrimento ao desenvolvimento das plantas invasoras. Então, por exemplo, correção de solo, adubação, manejo populacional e mesmo a rotação de culturas.